Uma noite para se esquecer. Aquela noite tinha algo errado desde o começo. O ar estava mais parado do que o normal, denso, quase sufocante. Antônio fechou a oficina onde trabalhava. Era o único que ficava até tarde. Não era porque queria, mas porque precisava. O salário era apertado, e as horas extras eram a única forma de manter as contas sob controle. Mas naquela noite, ele sentiu que talvez devesse ter ido embora mais cedo. O barulho do cadeado ecoou na rua vazia. Os postes iluminavam mal. Aquela luz fraca, quase morta, que parecia tremer a cada passo. Antônio colocou o capuz e começou a caminhar. Ele sempre fazia o mesmo caminho, sempre a mesma rotina. Mas logo no primeiro quarteirão, percebeu que havia algo diferente. O vento simplesmente parou. A rua estava tão silenciosa que ele conseguia ouvir o próprio coração. E pior, sentia como se alguém estivesse andando logo atrás. Ele virou. Nada. Continuou andando, mas agora os ombros estavam tensos, a respiração mais rápida. E então veio o primeiro som. Passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse deslizando os pés no asfalto. Antônio parou. Os passos pararam também. Ele virou devagar e viu a rua completamente vazia, iluminada só por um poste no fim da via. Ele tentou ignorar. Tentou acreditar que era sua mente, mas quanto mais andava, mais os passos o acompanhavam, pegando o ritmo dele. Quando acelerava, aceleravam. Quando diminuía, diminuíam. Até que por um segundo, Antônio teve certeza de ver uma sombra se mover por trás de um dos muros. Ele parou novamente. O silêncio voltou como uma pancada. Ao virar a próxima esquina, tudo mudou. As casas ali não eram as casas da sua vizinhança. Não tinham muros novos, não tinham pintura recente. Eram velhas, podres, descascando, como se tivessem sido abandonadas há décadas. A rua estava torta. A iluminação parecia não vir de postes modernos, mas de lâmpadas antigas, penduradas em fios velhos, rangendo com o vento que não existia. Mas que porcaria é essa? Antônio murmurou, olhando ao redor. De repente, ele ouviu. Antônio. A voz saiu de trás dele, baixa, rasgada, quase dolorida, como se alguém estivesse com dificuldade de falar. Antônio girou tão rápido que quase caiu. A rua estava vazia. Ele começou a recuar. Não sabia para onde ir. Pegou o celular, mas não tinha sinal. A tela piscava como se estivesse travando. Ele tentou ligar a lanterna. Nada. E então a voz veio de novo. Por que você voltou? O medo travou seu corpo. O ar parecia sumir. Ele tentou falar, mas a garganta fechava. Procurou por qualquer saída, qualquer caminho que o levasse embora. Mas atrás dele, agora, existia um muro enorme, completamente cobrindo a rua por onde tinha vindo. Era impossível. Não estava ali antes. Ele correu para o lado oposto, mas a outra saída também tinha desaparecido. As paredes pareciam vivas, pulsando, respirando. Foi quando ouviu um estalo seco, como se algo tivesse quebrado um osso no escuro. A figura apareceu no final da rua. A luz tremia, mas Antônio conseguia vê-la. Uma silhueta magra, alta demais para ser humana, parada, imóvel, sem rosto, sem expressão. Só um vazio liso, onde deveria haver olhos, boca. Nada. A figura deu um passo. O som foi grotesco, como se ossos estivessem raspando uns nos outros. Antônio correu para trás, tropeçando. Ele gritava: "Quem é você? O que você quer?" A figura respondeu sem mover o corpo: "Você saiu do caminho." A rua começou a tremer. As luzes piscavam. As casas estalavam como se algo nelas estivesse se movendo por dentro. Antônio tentou se levantar, mas suas pernas estavam bambas. Quando conseguiu, a figura já estava mais perto. Muito mais perto. Ela apareceu diante dele, em um único movimento, como um salto impossível de acompanhar com os olhos. A mão dela tocou o pescoço dele. Gelada, fina, comprida demais. Antônio tentou gritar, mas a voz simplesmente sumiu. Ele sentiu a mão subir, pressionando o maxilar, apertando as têmporas,
como se quisesse abrir sua cabeça à força. A figura inclinou a cabeça e sussurrou: "Você devia ter ficado na luz." As lâmpadas estouraram. Tudo ficou completamente escuro. Algo puxou Antônio pelo braço com força sobre-humana. O arrastou pelo chão áspero. Ele tentava se prender em qualquer coisa, mas suas mãos escorregavam. O ar estava pesado. Ele sentiu unhas geladas, arranhando suas costas. Ele começou a rezar. Qualquer coisa, qualquer palavra. Mas a voz daquela coisa sobrepunha tudo. "Voltar! Voltar! Voltar!" De repente, uma luz forte invadiu sua visão. Antônio abriu os olhos no meio da rua normal. O mesmo poste de sempre. A mesma calçada quebrada. Ele estava de quatro no asfalto, com os joelhos ralados, completamente suado, respirando como se tivesse corrido 1 quilômetro. Algum motorista havia parado o carro e gritava: "Ah, você tá bem? Quase te atropelei. Você estava no meio da rua." Antônio não respondeu, só olhou para trás e viu a silhueta, atrás do poste, observando, sem rosto, sem mover um músculo. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, sem olhar de novo, correu para casa. Naquela noite, Antônio não dormiu. E em nenhuma outra também. Ele sabe que aquilo não ficou preso naquela rua. Ele sabe que aquela coisa o encontrou e que agora segue seus passos. Porque sempre que ele apaga a luz, sempre que está sozinho, em algum canto escuro, ele vê a mesma sombra, parada, respirando, esperando. E se você está ouvindo esse vídeo agora, é melhor deixar uma luz acesa. E claro, se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Não porque eu quero, mas porque dizem que quando a gente ignora um aviso desses, pode ser que a sombra tenha ido até aí.